Bom dia, meus queridos alunos do 7º ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então a mais uma videoaula sobre estudo da língua gramática na nossa apostila. Nós estamos falando da aula 11, que consta lá no nosso planejamento semanal, que é encaminhado para você via Classroom e via Clip Escola. A página é 75 da nossa apostila e nós vamos falar hoje sobre formação de palavras, derivação, ok? Nossa apostila, só trazendo alguns lembretes para vocês, ela é contextualizada, então tudo que se falar no estudo da língua estará fazendo referência aos textos que foram estudados em páginas anteriores, interpretações que fizemos, e nós vamos estar trabalhando com trechos desses textos para conseguir estar entendendo um pouquinho melhor sobre a gramática em questão, ok? Então vamos lá. Na página 75, inicia assim: formação de palavras, derivação e composição. Hoje falaremos só da derivação, ok? Nós vamos ver que no começo dessa unidade trabalhamos com um texto sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é baseado nesse texto que nós vamos retirar algumas palavras para estarmos estudando e entendendo melhor o tópico de hoje. Quando nós pensamos na origem das palavras, é incrível como que conseguimos memorizar tantas, não é? Por exemplo, a palavra carta é muito mencionada lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ela gera, né? Ela gera outras tantas. Por exemplo, na própria apostila a gente tem aí cartinha, cartaz, não é? Carteiro. E ela também pode originar outras palavras compostas como carta-convite, carta-resposta, não é mesmo? E quando nós pensamos nas palavras que podem ser originadas de uma só apenas, nós temos uma gama de palavras na língua portuguesa que é dessa forma. Essa formação ela pode ocorrer por meio de dois processos, né? Essa combinação dos elementos para facilitar muitas vezes a compreensão, para enriquecer o vocabulário, para nos dar nomes para outras funções, outras ações no nosso dia a dia. E esse processo, né, de formação dessas palavras, eles têm dois nomes. Um, derivação, o outro, composição. Então, como eu disse, nós vamos estar vendo derivação hoje, tá? E na sua apostila aí, na página 75 ainda, você tem uma tirinha. A tirinha dá pra gente ler aqui rapidamente para que você consiga entender as questões que vêm adiante. Artigo 1. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Isso é no quadrinho 1. Quadrinho 2. São dotadas de razão e consciência. E no terceiro quadrinho, e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Página 76. Aí você tem algumas questões para realizar, de 1 a 3, e nós vamos abordar a 4. E depois, como você já bem sabe, nós vamos estar encaminhando o gabarito para que você confira se as suas respostas estão corretas, ok? Precisando, dar uma pausa no seu vídeo para que você esteja ou respondendo na hora, se você quiser, ou realizando a leitura de novo, né, da página, enfim, fique à vontade, tá? Número 4. Nós vamos observar duas palavrinhas, a palavra dignidade e a palavra fraternidade. Essas duas palavras, elas são derivadas de outras. Quais são? A palavra dignidade é derivada de digno. E a palavra fraternidade, derivada de fraterno. Então, nós podemos perceber que há ali nas duas palavras uma terminação. É o dade, tanto na primeira palavra quanto na outra, né? E nós temos várias palavras da língua portuguesa, como a gente já estudou
que são derivadas. Lembra de quando nós estudamos sobre substantivo primitivo, substantivo derivado? Vamos lembrar de quais palavrinhas primitivas aí nós temos. Por exemplo, nós temos livro, né? Qual que é o substantivo derivado de livro? Livraria. Temos infinitas palavras. Volta lá no seu estudo sobre substantivos, classificação dos substantivos, que você vai relembrar, né, tudo isso. E aí na apostila, na sua página 76, tem um quadrinho para você preencher com palavras primitivas e palavras derivadas, ok? E um lembrete, né, que estava exatamente aí do lado aí dessa tabela que você vai ter que preencher, falando exatamente disso que eu acabei de dizer, relembrando a você o que são as palavras primitivas e o que são as palavras derivadas, ok? Então, vamos lá. Em diversas palavras da língua portuguesa, para sua formação, nós acrescentamos os afixos. Vocês lembram quando a gente falava de prefixo e sufixo? Os afixos são exatamente esses sufixos e esses prefixos. Se for prefixo, vem antes do radical da palavra. Se for sufixo, vem depois do radical da palavra. Qual é o radical da palavra? É a estrutura da palavra. É aquela parte da palavra que origina outras, né? Então, se eu falo de respeito e quero trazer uma conotação negativa para a palavra respeito, eu coloco um prefixo, o desrespeito, né? Uma conotação negativa para a palavra ordem, ou seja, o antônimo da palavra ordem, desordem. E nós vamos ver alguns exemplos aqui que vão deixando mais claro tudo isso. E eu coloquei na lousa também para ficar bem visível para você. A palavra dignidade, um exemplo de sufixo. A palavra dignidade vem da palavra digno. O radical dela é o dign, termina no N. E o idade é o sufixo, ok? Um exemplo de prefixo é exatamente a palavra que eu falei agora, desordem. Ela vem, se é prefixo, vem antes do radical, que é a palavra, é a estrutura principal da palavra. Desordem vem da palavra ordem. Então, ela é formada como prefixo. Então, todas as palavras que precisam que sofrem essa alteração com um sufixo ou com um prefixo, esse processo é chamado de derivação, ok? Então, vamos passar lá para sua página 77 e você ainda tem aí mais 2 questões para responder no topo da página, né? O que é então, qual a ideia que é dada, por exemplo, aqui, nessa palavra no qual o prefixo des foi acrescentado à palavra ordem? Dá uma ideia de negação, não é? Dá uma ideia de negação, não está diminuindo, não está aumentando, está negando, ou seja, é o antônimo da palavra ordem, desordem, ok? Que outras palavras que você conhece que possuem um prefixo des? Aí você vai colocar na sua apostila, vai refletir e depois conferir o gabarito que vai ser enviado para você, ok? No Classroom. E aqui na apostila vem falando de outros prefixos e sufixos muito comuns usados no nosso dia a dia, na nossa língua, né? Que são o in, da ideia de negação, por exemplo, impossível, incompleto. O re, que dá um movimento de re, né? Refazer, de voltar para trás, refazer, recomeçar, rever, não é? E os sufixos, por exemplo, eiro, ista, que dão, que designam, na verdade, as profissões, né? Bombeiro, né? Florista. E tudo isso são palavras novas formadas com sufixos e prefixos. Então, a esse processo a gente chama de formas de derivação, ok?
Então, aí a definição que você vai... Lembra que a gente grifa as partes importantes aí na nossa apostila com marca-texto? Uma das partes que você pode grifar aí para lembrar para as futuras avaliações é o processo de formação de palavras por meio de acréscimo de sufixo ou prefixo é chamado de derivação, ok? Espero que tenha ficado claro para você e na próxima aula falaremos sobre o processo de composição. Um abraço e até a próxima videoaula.